graças a Deus. Tá bom, obrigado. Quero agradecer o convite que me foi feito. Tá ok, obrigado. O convite que foi feito pela equipe pastoral e pastor Diego, pastor Éder, que são meus colegas e meus parceiros ministeriais. Aliás, a Igreja Metodista, uma das coisas boas que eu vivi, estou vivendo, foi a parceria que eu fiz com a Igreja Metodista em Londrina, com o pastor Mano, através dele que eu conheci o pastor Éder, e estou conhecendo vários pastores da Igreja Metodista. E o pastor Mano hoje é o diretor do seminário que eu dirigi mais quase 30 anos, e 50% dos alunos do nosso seminário teológico Osana é hoje metodista. E agora estamos despedindo já o pastor Mano lá para o Rio de Janeiro, mas nós estamos ficando aqui com uma incumbência de substituí-lo aqui na região, né? Abençoar o nosso povo, e ele vai ser muito abençoado lá. Já pensa em levar uma extensão do seminário lá para Rio de Janeiro. Então eu quero agradecer de coração o convite, me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. Eu tenho toda uma história com a Igreja Metodista. Primeira vez que eu falei em público foi numa Igreja Metodista. Eu não sabia falar, não vou testemunhar porque senão vai demorar, mas eu nunca tinha falado em público e nem sabia conversar com adulto, pessoas de bem. Eu tinha recém saído de uma gangue de bandidos de rua, e tinha me convertido fazia muito pouco tempo. Aí os metodistas lá da minha cidadezinha me convidaram para ir para uma reunião da igreja, e já me deram um texto bíblico e me deram 15 minutos para eu falar. Aí eu pensei, eu tenho muita coisa para falar, né? Mas eu não sabia falar quase nada. Então eu cheguei assim, era uma reunião de jovens, num domingo à tarde, uns 50 jovens. Eu sei que eu fui para frente e fiquei a semana toda estudando e pensando tudo que eu ia falar. No dia lá que sumiu tudo da cabeça, né? E eu vim para um corredorzinho assim, mas eu sabia que tinha que vir à frente para falar, né? Então eu vim e eu sabia que tinha que ficar atrás da mesa. Era uma mesa, não era um púlpitozinho assim. Mas antes de chegar eu já estava trêmulo, branco, e não sabia mais nem o que eu ia falar. Mas aí eu me virei para lá, para o povo, aí eu percebi que a mesa ainda estava atrás de mim. Falei, eu tenho que ir lá. Eu fui andando meio de costas assim, tropecei numa cadeira, derrubei a cadeira. Aí você já viu a confusão que deu, né? 5 minutos eu falei tudo que tinha que falar, li o versículo, eu falei tudo que tinha que falar, estava sentado lá tremendo, né? Essa foi a minha primeira experiência numa igreja metodista, você imagina. Mas então, desde esse tempo, depois em Mandaguari, bem antes do pastor Mano, nós tivemos uma ligação forte com a igreja metodista de Mandaguari. Trabalhei um ano ali em parceria com eles, foi um tempo também muito bom. E agora aqui, nessa região de Londrina, Arapongas e etc., né? Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui, me sinto bem em casa, bem à vontade aqui. Se eu fizer coisa errada aqui, depois o pastor Éder e a equipe dele vai consertando, né? E eu só venho aqui hoje, né? Vou embora, então vocês vão desculpando aí se tiver alguma coisa fora do normal, porque o normal vocês têm, né? Até é bom que eu faça alguma coisa que não seja normal. Eu quero começar então lendo com vocês um versículo que dá base para nós acreditarmos na tricotomia, isto é, o homem 3 partes, né? Que é corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23. É interessante esse texto porque ele é um texto
foi escrito por Paulo, né? Revelação do apóstolo Paulo, e ele fala bem claro sobre isso. Nós sabemos que existem muitos teólogos que discutem isso e acham que não existe a tal de tricotomia, existe a dicotomia, que é só alma e espírito. Então eu não quero discutir esse assunto, porque também não é do meu feitio ficar discutindo. E também acho que não é tão fácil assim a gente pensar, porque tem gente que fala assim, alma, acha que alma e espírito é a mesma coisa. E então tem todo tipo de crença, né? Mas o que está escrito aí? O que nós lemos aí? Alguém pode ler para nós? Você pode ler? Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver mais uma vez. Podem ler sem microfone mesmo aí, todo mundo? Tem várias traduções, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, espírito, alma e corpo, sejam conservados em perfeita pureza para a volta do Senhor Jesus. Então aí parece que tem uma mensagem completa, né? Tem que falar, não, Deus não está querendo o corpo, Ele quer só o espírito. Diz que aí o texto diz que corpo, espírito, alma e corpo precisam ser conservados em pureza até a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor Jesus. Não é até, é para a vinda do Senhor Jesus. Então ele está interessado sim no corpo, ele está interessado sim na alma, ele está interessado sim no espírito. Amém? Fica claro isso para nós? Fica bem claro. Então, eu queria hoje dizer para vocês que eu não é um estudo bíblico sobre isso, mas dizer que o homem, e sempre a gente tem que ter esse cuidado de colocar assim, se eu começo com o corpo, vai para a alma e para o espírito, corpo, alma e espírito. Se eu começo com o espírito, eu não posso falar espírito, corpo e alma, é melhor falar nesta ordem, né? Espírito, alma e corpo, ou então corpo, alma, espírito. Por quê? A nossa crença, e muitos de nós, pastores, cremos assim, que o homem não é só carne, o homem é espírito, o homem é um homem espiritual, porque quando Deus fez aquele boneco lá e soprou nas narinas dele o fôlego de vida, o espírito de vida, ele passa a ser alma vivente. Então o que deu vida para ele? Foi o sopro divino, que nós chamamos de espírito, né? O espírito de Deus soprado nas narinas do homem, fez do homem um homem espiritual. Então, baseado nisso, nós dizemos assim, isso está lá em Gênesis, né? Baseado nisso, nós dizemos assim, que o homem é espírito e ele tem alma que habitam num corpo, tá certo? O corpo é o quê? O corpo é habitação de Deus. O corpo é habitação da alma e do espírito. Mas o Espírito de Deus hoje vai habitar no espírito do homem. E a gente vai ver isso logo na sequência aqui. Como é que é? Aqui é só apertar para ligar? Já está lá. Então nós temos ali a oração de Paulo. Aquela oração de Paulo em Efésios 3:16, aliás, deixa eu só mencionar aqui, esses PowerPoints, foi o meu neto Vitor Hugo, Vitor Augusto, Vitor Paiva, Vitor Hugo Paiva. Então eu tenho o Paiva e tenho o Vitor Augusto.
O Vitor Augusto é filho da minha filha mais nova. O Vitor Paiva, só para título de informação, foi o candidato a vereador de Londrina, o mais novo do país. Não tinha ainda completado seus 18 anos, foi candidato a vereador e foi muito bem votado. Não se elegeu, mas foi muito bem votado, e certamente na próxima eleição ele pode ser eleito. E ele tem uma vocação, e tudo que ele faz muito bem feito. Os dois são muito inteligentes, acadêmicos. O Vitor Augusto já podemos profetizar assim, um acadêmico de filosofia, está prestando vestibular e vai passar em nome de Jesus, né? E o Vitor Paiva também, os dois muito inteligentes. Os dois são meus assistentes, vieram comigo para cuidar de mim na minha vida. Aliás, tem muita gente cuidando de mim, né? Tem uma esposa que cuida de mim muito bem, tenho as minhas filhas, meus netos e muita gente cuidando de mim. Eu sou um avô privilegiado. Mas então ali nós temos a oração de Paulo, capítulo 3, verso 16. O que está escrito ali? Vamos ler ali. Vocês têm isso em qualquer das traduções de vocês, mais ou menos aquela linguagem ali. Todos juntos? Deus vos conceda que sejais no homem interior. Que homem interior é esse? É o espírito, o espírito do homem. O homem interior e o espírito humano. Espírito humano não é o Espírito Santo, por isso que está lá, homem interior, poderia ser o espírito do homem. A gente faz uma confusão com isso, né? Deus a gente tem que fazer as coisas no espírito, mas em que espírito? No espírito do homem? Tem que ser mesmo no espírito, mas no Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo habita no espírito humano, a habitação dele, ele tem comunhão conosco através do Espírito, que é partícula de Deus. Então Deus vem e habita em nós, e Paulo chama isso de homem interior. Quantos aqui já viram uma pessoa que tem encosto? Já ouviram isso? Fulano tem encosto. Até tem as igrejas que falam, né, que não falam mais de demônios, de espíritos, né, falam de encosto. Daquele lá é o lugar dos encostos, aqui, papai, né, falando, eu tinha parte com os encostos, né? O que é esse encosto? Essa palavra veio do seguinte: você sabe que o espírito do homem é que deu vida para o homem. Então pode ser que Deus venha para habitar em nós, e aí nós temos que abrir nossa vida para Deus, e se a gente não abre a vida para Deus, aquele outro pode vir habitar, e o outro é um intruso, né? Intruso, ele é usurpador, como é que fala? Não pede licença, é indelicado, é deseducado, né? Ele entra na vida da pessoa, e o que ele faz? Quando um espírito maligno entra numa pessoa, ele coloca como que de lado, fica de lado aí o espírito da própria pessoa e começa a agir nela um espírito maligno. Então a pessoa está falando, mas não é ela, o espírito dela que está falando. A pessoa está vendo, mas não é ela que está vendo. Ela anda, mas não é ela que está andando. Ela faz coisas, mas não é ela que está fazendo as coisas. E existe então, hoje no meio espírita, existem aqueles que são médiuns conscientes e médiuns inconscientes. São pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho. E elas então recebem uma entidade, naquele momento a entidade entra dentro dela, uma entidade espiritual, pode ser de direita, de esquerda, pode ser o que for, ter o nome que tiver, neutraliza o espírito dela,
e aí o corpo daquela pessoa é usado para cumprir um propósito das entidades malignas, dos demônios. Então, o demônio fala, o demônio grita, o demônio faz muita coisa, anda, berra, faz tudo, né? E aí a gente olha assim, parece que é a pessoa, mas não é a pessoa. Então isso que é encosto. A pessoa, o espírito da pessoa está de lado, está encostado, e aí fica em evidência um espírito maligno. Depois o espírito maligno sai, o espírito da pessoa retoma a sua posição e ele torna voltar ao seu normal. Então é bom, então por isso que Paulo fala assim, olha, Paulo está falando aos Efésios e ele fala então da necessidade da gente ficar forte no espírito, nosso espírito ser fortalecido, e diz que nós somos fortalecidos com poder, fale comigo, com poder, porque se tem poder do lado maligno, tem poder do lado de Jesus Cristo. O poder de Jesus é maior, os anjos de Deus são mais fortes. Então, fortalecidos com poder, de que forma? Pelo Espírito Santo no homem interior. O Espírito Santo, ele inspira o nosso espírito, e a gente, embaixo dessa inspiração do Espírito Santo, nós fazemos muita coisa que a gente não faz sem ele, nós podemos muita coisa que a gente não pode sem ele, nós somos de fato mudados, transformados pela presença do Espírito Santo em nós. Amém, queridos? Agora, se a gente tem o Espírito Santo, se ele é mais forte, nós não precisamos ficar com medo de mais nada na vida. Bom, então ali, Paulo, dá uma olhadinha, por favor, nesse texto ali, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, eu estou aqui com uma Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje, e, então dê uma olhadinha, porque o texto não está ali, 2:14 a 3:3. O que diz aí? 2 Coríntios, eu achei interessante isso aqui que Paulo fala. Aliás, eu já vi isso muitas vezes, né? Mas aqui eu achei muito interessante quando ele fala assim: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Aliás, eu estou lendo aqui 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o 14. Aí ele vai falando, e depois ele vai aqui no verso, no capítulo 3, parece que eu notei errado esse texto, viu? É aquele texto que fala que tem homem natural, o homem natural, tem uma tradução aí assim? O homem natural, que não entende as coisas de Deus. Depois fala do homem carnal, que é aquilo que eu quero mostrar para vocês, ó. Lá em cima está o homem natural. E aí nós temos além do homem natural, nós temos o homem carnal, e nós temos o homem espiritual. Isso que eu queria mostrar. Está certo esse texto? Primeira Coríntios, não segunda, 1 Coríntios. Obrigado, meu irmão. Então vamos dar uma olhadinha, eu quero ler para ficar bem claro. Na minha cabeça está certinho aqui, mas eu estou extraindo aqui Então, 1 Coríntios 2, o 14. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa, nós temos a mente de Cristo, né? A tradução fala isso.
Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, ou homens carnais, né? Como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite, não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Então ele está falando aqui de pessoas espirituais, pessoas naturais e o homem carnal. Então, só para fazer a diferença aqui, o homem natural, e lá está então um homem assim para ilustrar isso, né? Assim, natural, tal. Isso significa o contato com a natureza, né? Está ligado com a natureza. E o homem o corpo humano foi tirado do chão, é um pouco de barro, né? Que Deus fez lá e fez o boneco, né? Então, você ficar uns 2 dias sem tomar banho, a hora que você molhar um pouquinho o rosto, tal, passa um paninho branco assim, sai tudo manchado, né? Tudo sujo, porque a gente é natureza. A gente se alimenta da natureza e vive na natureza, mora numa casa, dorme numa cama, tudo isso é coisa natural. E o homem pode nem se envolver com coisas malignas, mas pode também não se envolver com nada que é de Deus. Não tem Jesus e pode até ficar assim, achando que está tudo bem assim mesmo. Tem o homem natural. O homem carnal, olha ali, um homem carnal que não tem, ele vive mais. O homem carnal é aquele que vive mais na carne do que no espírito. Tem aquele que é natural, só natureza, e tem aquele que é carnal e a carne então é que domina. Não é verdade? Eu fiz isso porque deu vontade de fazer. Essa vontade, o que é? É a carne dele. E carne não se converte, sabia disso? Carne não se converte. O homem se converte no espírito, mas a carne dele vai ter vontades depravadas, a carne dele vai ter vontades que Deus não aceitas por Deus, vai ter, né, muitos desejos, muitas vontades. Eu deu vontade de fazer, eu fiz. Não se pode fazer tudo que dá vontade, nem tudo que dá vontade. Você não é dominado por vontade nenhuma, nem a sua própria vontade. Você tem que fazer a vontade de Deus que está dentro de você, não a sua vontade. Por isso que nós lutamos aí. Tem vontade que você pode satisfazer, que é uma vontade natural. Por exemplo, eu trouxe no meu carro ali, cheguei ali, trouxe uma garrafinha com água, estava com vontade de tomar água. Eu acho que já tem até água aqui também para mim, né? Tem água ali. Então daqui a pouquinho eu vou tomar, porque estou com vontade de tomar água. Começa a secar a boca, né? E você trabalha um dia inteiro sem comida, dá vontade de se alimentar. Tem que saber se alimentar também. E tem que descansar, uma série de coisas. Deus cria a sede, mas cria água para você matar essa sede, né? Coisa boa. São vontades boas, não há pecado nenhum nisso, mas tem a vontade do homem, a carne, a natureza humana, ela é propensa às coisas erradas. E aquele então que durante muito tempo viveu sem nenhuma lei, sem nenhuma orientação, sem a presença do Evangelho na vida dele, ele acostumou-se com tudo é liberado para ele, seja de Deus, seja do diabo, seja natural, tudo é permitido. E depois para ele se disciplinar não é fácil. Já aconteceu assim com vocês? Aconteceu comigo. E eu tive que mudar meus hábitos, mudar tudo, porque eu era um homem carnal. Então ele briga, ele grita, ele berra, ele se esperneia, ele trai a esposa, trai o marido, os filhos não respeitam pai, tem filho matando o pai, aí tudo que vocês estão, porque é a carne que está influenciada por demônios. E é um corpo que ainda não é a morada do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus não está numa vida, ela não fica vazia. O outro vem morar. Ele é igual uma casa, ele não é dono, mas ele vem e invade uma casa. Ele é um invasor.
Por isso que a coisa melhor que a gente faz é a gente receber uma libertação. O que é a libertação? É um processo de expulsar, mandar embora, ou como é que fala lá, quando alguém se apossou de uma propriedade alheia, como é que fala? Hein? Não, para tirar. Invasão é quando a pessoa entra, e para tirar. Como é que é? Isso, é despejo ou reintegração de posse. Reintegração da posse. A posse não é dele. Ele veio e invadiu, mas agora ele tem que deixar, porque ficou provado que aquilo não é dele. Então, quando você está expulsando um demônio de uma vida, você fala assim, isso aqui não é lugar seu, você vai ter que sair, porque você não comprou isso aqui. Um dia eu estava indo da minha casa descendo uma rua lá, os meninos aqui conhecem, ali quem vai lá para a casa do tio Evaldo ali, descendo da nossa casa, e estava descendo naquela rua. Eu vi um movimento lá, umas 10, 15 pessoas estavam lá, aquela confusão no meio da rua. Aí eu olho, quando eu vou chegando mais perto, era uma mulher possessa, uma mulher incorporada. Eu não gosto muito da palavra possessa, uma mulher incorporada, uma entidade incorporada, e o demônio gritando, berrando, chutava todo mundo, uma mulher, e um monte de gente tentando resolver, ninguém resolvia nada. Eu vou passando, né? Vou passando assim. Quando eu chego bem pertinho, o que está acontecendo aqui? Aí o demônio falou assim, eu já vou embora. Eu falei, você devia ter ido há mais tempo já. Falei para ele, no meio da rua, e o pessoal ali, né? Você já devia ter ido, você está atrasado já. Mas por que você não foi antes? Porque, aí eu falei, você não vai poder ficar mais aqui, porque essa vida não é sua. Aí ele falou assim, mas por que aquele outro pode ficar dentro da pessoa e eu não posso? O demônio falando, a entidade falando. Por que aquele outro é Jesus, é o Espírito Santo? Por que ele pode entrar nas pessoas e eu não posso? Porque você não pagou nada por ele, você não comprou, essa pessoa não é sua, você não criou e não comprou, então você não tem direito de ficar, então você vai sair. E mandei embora, saiu a mulher, então, levantou, e todo o pessoal ficou ali admirado, o que está acontecendo? Estava aquele povo todo no meio da rua, e tem hora que você tem que enfrentar demônio no meio da rua mesmo, expulsar, mandar embora, você é um invasor, e aí, mas eu tenho medo. Medo por quê? Ou você tem Jesus ou você não tem Jesus. Se você tem Jesus, quem que é mais forte do que ele? Não é Jesus? E se o mais forte está do seu lado, você vai ficar com medo de demônio? Quem está com medo, para mim tem duas implicações. Ou a pessoa não conhece direito a verdade, e você vai ver isso hoje aqui, ou então a pessoa não tem Jesus de verdade, não fez um compromisso com Jesus. Porque se você fez um compromisso com Ele, pode enfrentar, porque Ele é mais forte. Quem tem que se incomodar com a sua presença não é você, ficar com fizeram uma macumba na frente da minha casa. Pode fazer na frente da minha casa, pode levar meu nome para o centro, que já levaram outras vezes, né? Já acenderam vela, já fizeram tudo que puderam fazer na frente da minha casa. Nunca me pegaram e não vão pegar nunca. Por quê? Porque eu tenho alguém mais forte e comigo eles não vão poder de jeito nenhum. E com você também. Então hoje eu quero deixar você bem forte, para você ter uma experiência com essa presença de Jesus na sua vida e não ficar com medo, não chegar assim e falar, olha, agora não dá para dois aqui e Jesus está aqui, então você vai ter que sair, e pronto, você se impõe e não ficar com medo, porque quando você tem medo, ele não sabe o que você pensa, nem o que você sente, mas ele sabe pelas reações quando a pessoa está com medo dele, daí ele aproveita, ele deita e rola, faz bonito, né? Mas então, o homem carnal, agora, então o homem espiritual, nesse caso aí eu já expliquei também o homem espiritual, ele é o homem que vive mais no espírito, tem que vive mais na carne. O homem carnal é aquele que vive mais na carne, e viver na carne que eu falo não é comer carne também. Estávamos enfrentando um demônio, um rapaz que estava na penitenciária, inclusive,
e lá ele foi pego pela polícia, foi baleado, e agora lá na cadeia ele se tornou adepto de Quimbanda, que é o lado ruim, se é que tem lado bom o espiritismo, né? Mas eles mesmos sabem que são demônios. Quem aqui já participou, se tem alguém, sabe disso, que eram uns Exus mesmo, né? Então esse homem, ele estava lá na cadeia, foi alvejado pela polícia, pegou a coluna, ele ficou paraplégico, e lá dentro da cadeia ele se tornou adepto dessas falanges, e ele recebia esses Exus. Era uma coisa terrível, né? E eu então fui orar com ele, dei um trabalhão para a libertação dele, mas o homem era completamente possuído por espíritos malignos, e toda a vida dele, ele fazia assim, ele não podia, as duas pernas não se movimentavam, mas ele fazia assim com o dedo dele, assim, o dedo parecia um martelo, parecia um pedaço de ferro, ele fazia assim, quebrava a madeira, quebrava isso aqui, se ele batesse com o dedo aqui ele quebrava isso aqui, então todo mundo tinha medo dele. Veio lá da cadeia, endemoniado, para morar com a mãe e com o irmão, e eles não sabiam o que fazer, e eu fui lá para ajudá-los na libertação desse homem. Então o homem espiritual, eu me fugi um pouquinho o raciocínio aqui, mas o homem espiritual que eu falo não é espíritos malignos, é o homem que tem o Espírito de Deus, e ele anda segundo o Espírito de Deus, não segundo a carne. Ele não anda segundo a carne, nem segundo espíritos malignos. Ele é um homem cheio do Espírito de Deus, que tem paz, que tem alegria, que tem prazer na comunhão com o Espírito de Deus. Então ali nós temos assim, esse versículo é muito interessante. Leiam comigo assim: é melhor saber se controlar do que... Olha aí, é melhor o quê? Você já viu gente muito brava que quer conquistar a cidade inteira, mas ele não consegue dominar nem o sua própria natureza. Tem gente que não se domina. Não, eu falei mesmo tudo que tinha que falar. Não, eu tem uma senhora lá na igreja que nós estamos trabalhando com ela. Ela tinha um padrasto. O padrasto dela, segundo ela, matou mais de 40 pessoas ali numa das vilas de Londrina. Matou mais de 40. E é o padrasto dela, que ela foi criada sem pai. Mas o padrasto dela gostava muito dela e tinha pacto com as entidades malignas. Então, ele deu de presente para ela um revólver 38 no aniversário dela, e quis ensinar, isso há alguns anos atrás, ensiná-la a matar. E ela não tinha no coração dela vontade de matar ninguém, mas foi ensinada pelo padrasto. E o padrasto ia com ela, e lá pelas esquinas ficava lá. A hora que vinha a pessoa, falava: pode atirar e matar. Mas aí ela fazia que ia atirar na pessoa e atirava fora, para não matar a pessoa. E ela não, graças a Deus, não conseguiu não matar ninguém. Mas ela conta a história do padrasto. Ela viu sangue derramado, pessoas morrendo na porta do bar, e ele foi morto também na porta de um bar, assim como ele matou muita gente, também foi morto na porta de um bar, com um tiro na cabeça. Mas matou, segundo ela, mais de 40 pessoas. E agora nós estamos trabalhando com ela. Ela tem aquela coisa, parece que está vendo o padrasto matando, está vendo gente morrendo, tal. Isso significa que nós, às vezes, temos muita força, mas a nossa força é a força da carne. A gente não consegue dominar a nossa natureza. É verdade, tem gente que não consegue dominar nem os vícios. Tem gente que fuma, usa o tabaco, o tabagismo, que é uma coisa maligna que está matando. Eu sei quanto que eu lutei para me livrar do cigarro.
Não foi difícil me livrar do revólver, da pistola, das armas que eu usava. Não foi muito difícil, com 15 dias eu estava liberto. Mas foi muito difícil me livrar da bebida alcoólica e me livrar também do baralho, que eu jogava baralho a noite inteira. E foi difícil, mais difícil ainda me livrar do cigarro. Não, eu me domino, na hora que eu quiser, eu não domino nada. Nós somos todos frágeis, muito fracos. Agora, quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, nós começamos a dominar. E aí um texto sagrado diz, Salomão, que estava um rei, né, um dos maiores reis de Israel, ele está falando assim, olha, é melhor a gente saber se controlar, e esse controle aí é a mesma coisa que domínio próprio, né? É melhor a gente saber se controlar, ter domínio próprio, do que conquistar cidades inteiras. Ali continuando a compreender fraquezas e o poder de Deus. Eu falei de fraquezas, então ali é que é 2 Coríntios. 2 Coríntios, então diz o seguinte, Paulo, umas declarações que Paulo faz que eu acho formidáveis. Ele então está falando no capítulo 12, verso 9, veja o que ele fala aqui. Ele diz assim, mas ele me respondeu, a minha graça é tudo que você precisa, dizendo que Deus falou para ele isso, né? Pois o meu poder é mais forte do que você, é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos. Então ele começa a colocar aí, fraqueza, ele diz que o insulto, o sofrimento, a perseguição, as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo, porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Que coisa linda, né? Quando eu estou fraco, eu estou forte. Então eu me orgulho, uma coisa assim, né? Eu me alegro com as minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus usa os fracos, mas Deus não gosta de gente fraca. Você concorda comigo? Deus não quer ninguém fraco, mas Ele usa os fracos. Mas que tipo de fraqueza Ele usa? A fraqueza que nós estamos vendo aqui não é, eu estou muito fraco na minha fé, então ele começa a fazer coisa errada porque dá desculpa que está com fraco na fé. A carne é fraca. Não, às vezes a carne dele está muito forte, por isso que ele não consegue nada na vida, não tem vitória, não sabe tolerar ninguém, né? Começa a falar mal dele, ele fala mais mal do outro, e não tem paciência. Então a fraqueza que fala aqui é quando você chega perto de Deus e fala assim, Deus, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor pode, eu reconheço, e eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor, e você se curva perante Ele, e falando para Ele, eu não tenho poder de mim mesmo, mas eu acredito que o Senhor tem, o Senhor pode. Então Deus começa a agir. E tudo aquilo que ele não conseguiu fazer, sem Deus ele vai conseguir fazer agora na força de Deus. E é por isso que Paulo fala assim, olha, eu me alegro nas minhas fraquezas, porque ele fala aqui, né, os insultos que eu recebo, sofrimento, perseguição, dificuldade, fala mal de mim, me esbofeteiam, eu apanho, vou para a cadeia, mas eu não reajo, porque eu sou fraco, eu sei da minha fraqueza. Então nessas coisas todas, o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza, e quando eu estou fraco assim, aí é que eu estou forte, porque o poder dele se manifesta na minha fraqueza. Amém? Vamos falar juntos? Eu estou fraco, e graças a Deus pelas fraquezas,
Porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Mas por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você já passou por situações, você é mole, rapaz, por que você não deu uma resposta, por que você não fez isso, não fez aquilo, por que você não bateu? Tem pai que fala assim, meu filho, se bater em você na escola, você bata também. Não seja mole, não é isso que o pessoal... isso na carne, eu tinha quando eu fiz meus 2 primeiros anos de escola, que eu já estava com 8 anos de idade, dos 8 aos 10 anos, que eu fui para a escola lá no norte de Minas. Eu me lembro que tinha um rapaz lá, fortão, eu era bem fraco, magro e fraco. Tem gente magra, forte, e tem gordo, fraco. Então, esse era fortão, mas tinha muita força. E a gente não tinha, me lembro até hoje, a gente não tinha caderno, não tinha nada para escrever, Éder. Os nossos pais, não só os meus, era uma escolinha particular, que os sitiantes lá pagavam um professor que vinha de fora para dar aula para nós. Foi assim que a gente começou, fomos alfabetizados assim. Com 8 anos de idade éramos analfabetos. Aliás, eu sou de uma família toda analfabeta. Aí eu me lembro que esse José, todo mundo chamava de Juca, o Juca, mas todo mundo tinha medo do Juca. O Juca era fortão, batia em todo mundo. E meu pai tinha comprado uma pedrazinha daquela de quadro de escrever, né? Quadro de giz, que tempo falava quadro negro, hoje não pode falar mais, né? Quadro de escrever. E aquela pedrinha assim, quadrada, era ali que a gente fazia as lições, escrevia as palavras, fazia contas, tudo ali. E tinha um bornalzinho. E o Juca foi lá de longe e começou a jogar pedra. E uma pedra veio e bateu aqui na minha pedrinha. Uma pedra que ele jogou bateu na lousinha de escrever e quebrou tudo. E eu cheguei em casa chorando, porque meu pai tinha comprado para mim, nem todo mundo tinha, era pouca gente que tinha. E agora eu, com tanta dificuldade para adquirir, o Juca quebrou a minha pedra. Mas eu não fiquei de mal com ele, não. Ele me chamou lá e falou, olha, pode ficar tranquilo, porque se eu falasse para o professor ia chamar o pai dele e as coisas não iam ficar bem. Aí ele falou assim, ó, você não precisa ficar bravo comigo, não, que eu não queria acertar a sua pedra, não, e nem queria acertar você. Então eu vou trazer o dinheiro, amanhã eu trago o dinheiro para pagar. Quanto que custou? Eu sabia quanto tinha custado. No outro dia ele trouxe o dinheiro para mim, nós ficamos amigos. Então, todo o pessoal da escola começou a me respeitar, porque eu só andava com o Juca agora. O Juca era meu amigo. O Juca grandão e eu magricela fraco. Então, mas o Juca era meu amigo. Então a gente tem que pensar assim, você nunca pode andar sozinho com a sua fraqueza, tem que arranjar o Juca. O nosso Juca é o Senhor Jesus, né? Ele é forte, ele é poderoso. Então se Jesus está comigo, o outro vai fugir. E nunca mais ninguém tentou contra mim na escola, porque sabia que eu fiquei só 2 anos nessa escola, mas nunca mais eu tive problema, porque o Juca estava sempre comigo lá. Então eu penso que é uma ilustração que pode ajudar você. Então ali, as fraquezas, todos juntos, o que a gente tem que fazer então? Gálatas capítulo 5, verso 22, o que diz lá? Vocês estão lembrados? Que ali está falando aliás, o que eu quero mesmo ali é só uma expressão que está aqui nesse texto, só uma expressão, e eu coloquei ali porque de repente vocês querem copiar e querem anotar o texto, e o texto estando ali fica mais fácil para você anotar. Mas nesse texto fala que o Espírito Santo produz o quê? O Espírito Santo produz amor, mas o quê?
amor, alegria, paz. Vamos falando juntos? Bondade, mansidão e domínio próprio. A última frase aí é domínio próprio. Vamos falar junto? Domínio próprio. Mas quem é que produz? É o Espírito Santo que produz. Está falando dos frutos do Espírito, né? Não é dom espiritual, falando de frutos do Espírito. É o Espírito Santo que produz. Agora, como é que ele vai produzir? Se é ele que produz, eu fico pensando assim, como é que eu vou me controlar? Aí eu tenho que fazer força para me controlar, para não falar palavrão, tem que fazer força para não brigar com ninguém, tem que fazer força para perdoar, fazer força para não fazer coisa errada. Eu tenho que fazer a minha parte, sim. E Deus quer que você tome a sua parte, Ele não vai fazer. Mas por mais que você faça, você não vai conseguir. Então o que nós temos que fazer? É o que está em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, o que diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, entreguem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Entreguem. Nós temos que entregar o nosso coração para que o Espírito Santo habite em nós. E aí você não vai ficar fazendo força para produzir as coisas boas. Eu não consigo amar aquela pessoa, mas eu vou conseguir amar. Não consegue nada se você não entrega a sua vida para Deus, deixando o Espírito Santo agir, e o Espírito Santo dá força para você perdoar, para você tolerar, ser mais tolerante, mais amigo, mais inteligente, né? Você não vai conseguir. Mas aí você entrega e naturalmente começa a produzir. O Espírito Santo produz dentro de você esses frutos todos: o amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, né? O domínio próprio. Eu consegui, fui desafiado, me caluniaram, fizeram tanta coisa contra mim e eu consegui não reagir. Que essas reações não vão levar a nada, são reações da carne, e o Espírito Santo dá força para você vencer tudo isso, né? E continuando ali então, declarações. Agora aqui, preste atenção, que eu vou passar para uma outra parte interessante também, declarações de Jesus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, aquilo que eu falei, né? Jesus estava dando essa palavra ali de Mateus 28, é muito usado para missões. Mas aí eu fiz questão de colocar ali, Jesus falando, todo poder me foi dado no céu e na terra. E portanto, ide e fazei discípulos, né, de todas as nações. Nosso assunto hoje não é fazer discípulos, né, mas é saber que Jesus tem poder. Todo poder me foi dado. Olha, o diabo, ele é tão forte, mas Jesus falou que é Jesus que tem todo o poder, então não sobrou nada para ele. Se Jesus tem todo o poder, o que sobrou para ele? Nada. Está tudo na mão de Jesus. Jesus é o governo maior do universo. Ele que criou todas as coisas, ele tem todo o poder na mão. Então ele que está falando isso. Atos 10, 38 diz que o Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo e andou fazendo o bem aqui na terra e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então Jesus, ungido de Deus, né? É o homem ungido de Deus, o Yeshua HaMashiach, ungido de Deus, que veio para libertar todas as pessoas das obras malignas. Agora o 10 ali, Lucas 10, 19, é muito interessante para você e para mim. O que Jesus fala? Primeiro ele fala, todo o poder está comigo, me foi dado todo o poder. Agora ele delega esse poder a você e a mim. O que ele fala ali? Ele diz assim, eis que eu vos dou o poder. Eu dou para vocês o poder, e vocês podem então pisar o quê? Pisar serpentes
escorpiões, e nenhum mal vai acontecer com vocês, porque eu dou poder para vocês. Que coisa bonita, né? Você tem poder? Você recebeu o poder? Recebeu ou não? Nós temos ou não temos autoridade? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu transfiro para você essa autoridade. Então, se você recebe pela fé essa autoridade, você pode chegar para qualquer entidade maligna e falar: eu tenho autoridade sobre você. Você vai sair daí em nome de Jesus. É claro que tem que ter muito cuidado, né? Porque eu estava lidando com um endemoniado aqui perto de Campo Mourão, num lugar, num sítio, numa fazenda. Aí de repente eu não tinha experiência nenhuma, mas veio quando eu fiz o apelo para orar com as pessoas, veio um senhor cabeludão, assim, muito sujo, muito feio, e quando ele veio chegando à frente, ele cai incorporado, um demônio incorpora nele, e ele começa a estribuchar lá. Eu nunca vi um negócio daquele, pastor Éder. Ele com os cotovelos deitado de costa, com os dois cotovelos, ele cavava, era chão, esse chão duro, ele cavava o chão com os cotovelos e não machucava, e aquilo voava a terra para todo lado. E eu ali, sem saber muito bem lidar com aquela situação, e muitos já correram logo no começo, e tinha mais 80, 100 pessoas debaixo de uma árvore grande, e aquilo foi trazendo uma preocupação para muita gente. Ele falou assim: não, eu sou o demônio. Ele fala: eu sou o demônio, e no meu caminho, para o meu caminho vem gente de todo lado. O demônio fala assim, vem gente de todo. Aí ele levantava a mão e falava: vem gente de todo lado. E eu ali, na maior simplicidade, falei assim para ele: só que esse povo vem para o seu lado, mas você vai levar isso tudo para a perdição, para o inferno? O que você ganha com isso? O que eles ganham com isso? Mas vocês não conseguem, eu consigo trazer muita gente, vem tudo para o meu lado. Falei: pois é, mas você agora vai ter que sair dele. Você vai ter que sair dele, porque ele veio aqui para receber Jesus. Aí quando eu falei assim, ele falou assim: você está falando para eu sair? Eu vou sair, mas esses que estão aí, eu conheço. Aí começou a falar de um homem que estava assim perto de mim, começou a falar até da amante que ele tinha escondido, começou a falar das dívidas que ele não pagava. O homem deu no pé, saiu correndo, e era da igreja, deu no pé, saiu correndo. Aí o outro ficou com medo dele começar a falar dele também, e eu fiquei sozinho debaixo daquela árvore, lidando com aquele homem, sozinho, porque as mulheres, crianças tinham corrido já, e aí os homens começaram a correr também, eu fiquei sozinho. Você vê que tipo de igreja nós estamos. Essa igreja vai poder fazer alguma coisa na área de libertação, de cura e libertação? Não vai poder fazer nada. Mas aí ele falou assim: eu vi. Aí ele falou assim para mim: eu vi você lá em Brasília, vi você lá no Rio de Janeiro, depois vi você lá em Brasília. Eu falei: que daí? Eu não devo nada para você? Você me viu lá, eu não vi você, nem queria ver você também, mas se você me viu lá, e você pode me ver em qualquer outro lugar, que eu vou em qualquer outro lugar, mas eu vou em nome do meu Jesus, e você não tem nada a ver com a minha vida, você vai sair dele. E quando libertamos aquele homem, que eu mandei aquele demônio sair, a mulher, ele estava separado da mulher, fazia 15 dias que ele saiu de casa, não tinha voltado em casa, e estava a esposa dele, 2 criancinhas dele lá, naquela reunião, e naquele momento, quando ele ficou liberto, e ficou em pé, que eu comecei a orar com ele, veio a esposa dele, vieram as 2 menininhas dele, agarraram com ele ali, e a coisa mais linda que eu vi, os 2 ajoelhados, os 4 ajoelhados ali, a esposa e ele ajoelharam ali, chorando, e aquelas 2 criancinhas abraçadas com o pai, que fazia 15 dias que tinha saído de casa, tinha largado isso. Restauramos o casamento deles ali, e começaram uma nova vida com o Senhor ali. Então, eu penso que Deus deu para nós autoridade, e declarações. Nosso Deus, em Isaías 9:6, é uma referência a Jesus, diz que Jesus é o quê?
Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Amém? Vamos falar junto? Deus forte. Agora tem aquele versículo ali, Provérbios 24, 10. O que diz Provérbios 24, 10? Tem uma tradução aí que diz assim: se te mostras fraco na batalha, a tua força é muito pequena. Tem que é muito fraco, muito forte quando não tem batalha, quando não tem luta. Então ele fica muito forte. Mas o texto sagrado de Provérbios diz assim: se você se mostra fraco na hora das suas lutas, você é muito fraco, a sua força é muito pequena. Então você tem que mostrar que é forte quando a luta vem. Não aguentei não, tem gente que não vou mais à igreja não, não sei o que, estou desanimado, não sei o que. É gente fraca. Agora, como é que a gente vai se fortalecer? É buscando mais Deus, buscando mais o Espírito Santo, né? Ficando mais na presença de Deus, nos santificando, para que Ele venha fazer em nós o que nós não estamos conseguindo fazer. Agora tem um texto muito bonito ali, que você pode falar assim: pastor, mas o que eu vou fazer? Eu sou um pecador. Eu acho interessante, Números 23, 21, Números 23, 21, e depois o 22, 23 também é muito bonito, mas o que diz lá? Diz que Deus não viu o quê? Deus não viu iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Deus não viu pecado em Israel. Será que não tinha pecado em Israel? Tinha ou não tinha? E por que Deus não viu? O texto sagrado fala: Deus não viu iniquidade em Israel. Por quê? Vocês lembram daquelas experiências de cobertura, quando o sacerdote trazia a arca, e dentro da arca uma lei quebrada, e em cima da arca aquela tampa, e ele pegava o sangue daquele animal e colocava em cima naquela tampa da arca, e Deus olha lá de cima e não vê a lei quebrada, Deus não vê pecado, Deus vê o sangue do animal. E hoje nós temos qual animal hoje? A gente mata cabrito, mata cordeiro, mata boi para cobrir nosso pecado hoje? Como é que o nosso pecado hoje é coberto? Pelo sangue do cordeiro, aleluia, né? Então você pode ter mentido ontem, mas se você reconheceu que você falou uma mentira, e você falou: Deus, eu falei mentira, Deus, eu estou muito triste com isso. Não precisa nem pedir perdão, porque o texto não fala, Deus mandou pedir perdão. Ele manda pedir perdão sim, mas no caso de confissão de pecados, Deus fala assim: se confessarmos os nossos pecados, se confessar, Ele é fiel e é justo para fazer o quê? Para perdoar o pecado e para me limpar de toda a impureza, seja qual for a impureza. Fiquei bravo, eu pensei muita coisa que não devia pensar, senti que não devia sentir, e aí tudo isso você pode ter feito, mas aí quando você fala: Deus, eu estou muito triste com isso, eu não devia ter feito, olha, eu fiz tudo errado, tem compaixão de mim. Lembra do filho pródigo que voltou? Falei assim: eu vou chegar lá, vou pedir para o meu pai para ele me perdoar, vou confessar. Quando o filho pródigo começou a falar, e aquele pai do filho pródigo é uma representação do próprio Deus, né? É uma figura de Deus. Quando ele começa a falar: meu pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não honrei o Senhor, pequei contra Deus. Aí o pai já abraça com o filho e fala assim: traga para cá depressa, vai lá, matem o bezerro cevado, vamos fazer uma festa, meu filho chegou. O pai nem quis saber o restante, ele viu o coração daquele filho que estava quebrado, arrependido, né? Então Deus vê o seu coração, amém? Deus vê, não importa o que você tenha feito, se você reconheceu e confessa: Deus, eu estou triste, que o pecado, quando a confissão de pecado tem que ser com base no arrependimento, e o arrependimento traz tristeza. Tristeza primeiro porque eu fui muito prejudicado, mas eu prejudiquei os outros também, pelo mal que eu causei a você e pelo mal que eu causei a mim mesmo. Eu estou muito triste, estou arrependido, estou pronto a mudar de vida, mudar o rumo da minha vida. Aí Deus
ele vem. E aí, é isso, então, a palavra diz assim que Deus, ele não despreza um coração contrito na presença dele, ele não despreza. E então ali nós temos, eu falei que Números 23 e 23 é importante também. Olha o que está escrito ali: contra Israel não vale o quê? Encantamento. Tem uma tradução mais completa aí? Ali, alguma tradução só fala assim, mas tem uma tradução que fala não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale nenhuma obra de macumbaria, não vale. Nós somos ou nós não somos o Israel de Deus hoje? Nós somos o povo de Deus hoje ou não somos? Você é de Deus? Então diz que lá para Israel não valia, o profeta profetizou e está falando assim em nome de Deus, fala, não vale. Tudo que eles estão fazendo contra o meu povo não vale, não tem sentido nenhum, porque fica tudo sem efeito. O meu povo está embaixo da minha cobertura, então não vale. Isso tudo é muito bom. Então aqui nós temos, eu acho que eu vou parar por aqui para nós orarmos. Na verdade, eu teria aqui com vocês mais até aqui nós sentimos assim que é uma preparação nossa. Estamos nos preparando, nós temos a autoridade, nós temos a graça de Deus. Daqui para frente eu tenho acho que uns 10 itens daqueles ali, que eu vou só passar rapidinho, que é você agora, como é que se você tem a graça de Deus na sua vida, aí você vai se tornar um elemento, uma pessoa para libertar outras pessoas, que nós fomos libertos. Quantos aqui já foram libertos de muitas coisas? Já foram libertos? Tem alguém aqui que tem coisa que precisa ser liberta ainda? Tem ou não tem? Sempre vai ter. É isso mesmo. O processo é um processo contínuo, né? Mas muita coisa nós já vencemos, não já vencemos? Eu venci vício, eu venci a violência, eu venci o medo, eu venci muita coisa. Mas até hoje eu luto com a minha carne, eu estou vencendo coisa até hoje. E vocês também. Mas aí você agora já está preparado, você já sabe o caminho, você pode ajudar outras pessoas. E eu creio que lidar bem com o Espírito significa ter um compromisso mesmo com Deus, no seu espírito. Você não é dominado por nada, você não é dominado pelas emoções, você não é dominado pela vontade da sua carne, pelos desejos da sua carne, você não é dominado pelos seus amigos, por influência de ambiente onde você vai. Você tem, diga comigo, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim e eu tenho um compromisso com Ele. Não sei se vocês já viram isso, pessoas que falam assim, eu sou de Deus, então eu não posso ter certos comportamentos. Na igreja, durante muito tempo, me ensinaram isso. A gente não podia nem chupar uma bala assim na hora do culto. E hoje a gente faz uma reunião assim, termina a reunião, termina a pregação, a oração, a gente acaba, se tiver que colocar uma mesa aqui, servir uma refeição, a gente serve, come. A gente achava que não, que isso aí é mundanismo. Então eles ficavam assim, né? Aí nessa mesma linha a gente tinha esse pensamento. Até houve uma crítica de um pastor argentino que escreveu um livro, né? Carlos Ortiz escreveu um livro. Ele criticou os crentes, os cristãos, que eles eram uma coisa fora da igreja e outra coisa dentro da igreja. Então ele que observou assim que as pessoas vinham, todo mundo alegre e tinha liberdade de conversar com outros, dar risada, mas quando chegava na porta da igreja parecia que era uma boiadinha que ia para o matadouro, assim, todo mundo triste, cabeça baixa, né? Então eu aprendi isso, que no templo ali é lugar de silêncio, é lugar de reverência. Daí aquela mistura de reverência com silêncio, que nem a falta de silêncio nem sempre é irreverência, né? Tem grandes barulhos que Deus faz,
e que não é irreverente. Tem gente que cai no espírito, rola, grita, fala língua estranha e chora. Isso não é irreverência. Quando Deus está tocando os corações, é maravilhoso isso, né? Mas a gente então fica assim, não, aqui gente, não pode usar tal roupa aqui, ali em cima, então ali que não pode mesmo, né? Graças a Deus que vocês estão libertos de tudo isso, né? Acho que aqui ninguém pensa assim mais. Mas tem gente que, por que nós pensamos assim? É uma hipocrisia muito grande. Eu estou falando para metodistas, mas eu sou de origem presbiteriana. A minha cabeça presbiteriana é pior que metodista, muito pior. Então a gente chegava assim, não, aqui é silêncio, não pode falar glória a Deus, não pode falar amém, não pode falar nada. Eu fui processado, porque na minha igreja eu ungia gente com óleo, eu falava glória a Deus, batia palma, falava aleluia. Eu fui processado, tive vários processos e tive que arcar com aquelas coisas todas na minha vida, né? Porque não podia fazer isso, e queriam mandar uma comissão na minha igreja para ver se tinha gente falando de jejuar. Oh, que coisa, né? Não pode nem falar de jejuar. Não pode falar que vai ungir um doente com óleo para ele ser curado. Não pode falar glória a Deus, aleluia. Eu vou falar o quê? Eu vou falar besteira então na igreja? O que a gente vai falar? E eu fiquei assim, eu não tinha muita paciência, né? Até hoje é uma das áreas que Deus está mudando, né? Eu falei assim, porque vocês vão mandar uma comissão lá na minha igreja só para ver o que o pessoal fala lá? O que vocês querem saber? Eu quero saber se bate palma, quero saber se faz isso, se faz isso, se faz aquilo. Eu falei, não, a gente faz tudo isso e faz mais do que isso. Aí um chamou o outro e falou assim, vem aqui, vem ver o que o Celcino está falando aqui. E eu assim, inexperiente, né? Não sou político, nunca fui, acho que nunca vou ser. Eu vou orar para o Vitor, o Vitor fazer diferença lá, né, Vitor? Nunca vou ser, porque eu nunca aceitei que a gente deve ser de duas palavras, uma coisa lá fora, uma coisa aqui, uma coisa perto, outra coisa longe. Eu falei, não precisa ir lá não. Aí reuniu a comissão toda e disse, repete aqui o que você falou. Repeti, desmancharam a comissão não vai mais por quê? O Celcino falou que tem tudo isso, a gente vai lá perder tempo. Vai perder tempo, meu, que tem tudo isso, a gente unge os doentes com óleo, a gente fala aleluia, fala glória a Deus, a gente faz tudo isso lá, e tudo isso está na Bíblia, e tem que fazer. Eu falei para eles, né? Isso me custou caro depois, mas que eu falei a verdade, eu tinha que falar a verdade. E até hoje eu penso assim, que se é Bíblia, está na palavra de Deus, amém. Nós não vamos esconder aquilo que Deus manda a gente falar. Mas o que eu estou querendo dizer? Que nós estamos hoje muito mais maduros do que nós já fomos, não é verdade? Estamos muito mais equilibrados do que nós já fomos. Estamos ou não estamos? Quantos homens aqui já estão bem mais equilibrados, amadureceram mais, têm mais domínio próprio? Tem ou não tem? Faça assim com a sua mão, assim, tem, graças a Deus, só os homens. Vamos ver se vão ganhar das mulheres. E as mulheres também? Quantas mulheres aqui já sentem que Deus já mudou muito as suas vidas? Faça assim com a sua mão. Muito bem, os maridos estão vendo aí, viu? E os maridos viram as mulheres, mas eles também foram vistos por elas, né? Então veja bem, então agora pessoas necessitadas de Deus trabalhar nas suas vidas, nós nos tornamos agora libertadores. E para nós então sermos uns veículos para levar essa bênção para os outros, nós temos esses passos que eu vou mostrar para vocês ali. Então o primeiro deles, vamos ler juntos: conhecer e crer na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem que crer na Bíblia Sagrada. Segundo, acho que pulou uma ali, né? Viver uma vida santa e de poder. Todos juntos? Viver uma vida santa e de poder. Você vive uma vida santa? Pureza de vida? A sua boca é uma boca pura para poder levar a palavra de Deus? Sua mente é uma mente pura? Seu coração? Como é que está o seu espírito, né? E ali buscar, todos juntos, buscar de Deus o dom de discernir os espíritos, que nem todo espírito que diz que é de Deus,
fé e coragem. Tem que ter muita fé e tem que ter coragem para viver a vida cristã. Vamos falar juntos? Fé e coragem, coragem. O inimigo quer desafio, quer desafiar você. Você não tem nada a perder, pode enfrentá-lo com toda a sua coragem. Todos juntos ali, lançar desafios. O rapaz está lá, quase com a cabeça quase dentro da boca do tubarão, mas ele não está retrocedendo não, está enfrentando. Tem gente que quer correr do diabo, não adianta correr não, tem que desafiar o Satanás, lançar desafio, expulsão dos demônios, mandar embora. Basta, rapaz, dá um sinal para você, pode sair, aqui em casa não tem lugar para você, na minha vida não tem lugar para você, na minha empresa não tem lugar para você, saia do meu caminho, porque ele fica tentando, ele é teimoso e persistente. A decisão e a posição do liberto, cabeça levantada, cabecinha coberta com chapéu. Antigamente a Assembleia de Deus só aceitava a pessoa que tivesse de chapéu, sabia disso? Ninguém tinha que ter chapéu e guarda-chuva, né? Hoje, graças a Deus que acabou tudo isso, mas o camarada está ali de chapéu, olhando lá para frente, ele tem alvo, decisão e a posição da pessoa liberta. Pureza da vida e da casa. Se tem patuá em casa, se tem idolatria dentro de casa, tem coisa do demônio na casa, tem que fazer uma limpeza lá. Tem que levar a pessoa a confessar e ela se limpar por dentro, mas limpar também a casa, né? Revogação de pactos. Eu revogo todo o comprometimento que eu tive com coisas malignas, aquilo que eu assumi de mim mesmo, aquilo que a minha família assumiu e respingou em mim. Eu revogo, eu desmancho, eu anulo, eu rejeito esses pactos todos. Assistência metódica, quando você está discipulando alguém que teve envolvimento com macumba, com magia negra, branca, seja como for, você tem que dar uma assistência metódica, toda semana estar ali, não desgrudar, acompanhar. Uma semana que você deixa, o Satanás manda os secretários dele lá, já faz uma arruaça, então você perdeu grande parte do seu trabalho. Então tem que dar uma assistência metódica, frequência às reuniões da igreja. A pessoa tem que frequentar a igreja, as reuniões, né? As reuniões, pode ser uma célula, pode ser a reunião no templo, reunião pequena ou grande, mas tem que ter fervor, fogo de Deus. E dedicar-se e perseverar na leitura bíblica, no estudo sistemático das Escrituras Sagradas. E criar um círculo de novas amizades, um círculo novo de amizades, relacionamentos sadios e confiáveis. Então, esses 13 passos que a gente tem que dar se nós queremos trabalhar na área. Deus já trabalhou muito conosco. Se nós queremos trabalhar, nós temos que observar tudo isso para ter um trabalho eficiente, um trabalho que produza para a glória do Senhor. Amém, queridos? Eu espero que eu achei muito bonito esses temas que a equipe pastoral preparou aqui. Acho que daquela vez eu falei, né? Liderando bem a sua vida, porque tem gente que não cuida nem da vida dele, quer cuidar da vida dos outros. Quem não cuida nem da sua, não dá conta nem da sua, né? Tem que cuidar primeiro da vida da gente, né? Depois da casa da gente. Uma coisa que me implicava muito é que na igreja assim, parece que todo mundo sabe cuidar dos filhos, mas dos filhos dos outros. Os deles, nem sempre, né? Então ele tem que cuidar, cada um cuidar dos seus filhos, da sua casa também, não é verdade? E as suas emoções, lidando bem com a sua alma e emoções. Então são coisas assim muito bonitas que vocês fizeram aqui. Eu achei que eu nunca vi esses temas em lugar nenhum. E liderando bem o seu espírito. Liderando bem o seu espírito, o espírito do homem. Eu creio que, bom, no meu entendimento, era isso que eu devia falar, e falei, e eu creio que eu estou aqui para abençoar vocês hoje à noite, tá?
liderando bem no seu espírito, liderando bem o seu, cuidando da sua vida espiritual e fazendo isso bem. Liderar é você governar. Acho que o Provérbios que nós lemos lá diz tudo isso, né? Que tem gente que vence domina uma cidade inteira, mas não domina o seu próprio espírito. E eu creio que nós precisamos dominar primeiro o nosso espírito, que é melhor do que dominar. É melhor ser, às vezes, um general, né? Um general. Vocês viram aí a morte do Castro, né? Que todo mundo, Fidel Castro, que durante muito tempo ele matou muita gente, deportou do país crianças e mulheres e tanta coisa. E isso eles falaram, né? Nem eu sabia de tudo aquilo que eu vi pela televisão, pessoas reclamando, até parentes que tiveram que sair do país por causa dele, né? Um homem bravo, muito bravo, dominava um país inteiro, mas não tinha o domínio do seu próprio espírito, né? Nós, graças a Deus, Deus tem dado para nós entendimento, nós queremos ter o domínio de Deus na nossa vida. Então o que eu tinha que falar era isso. Quero que você fique em pé comigo agora, para nós fazermos uma oração. Aleluia, Jesus, glória a Ti, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso, o Deus forte. Eu queria que nós falássemos juntos umas frases aqui, todos com a nossa cabeça curvada, nosso coração voltado para o Senhor, e fazendo essas declarações, porque elas são muito interessantes para nós. Graças a Deus. Digam comigo: eu declaro que creio nas promessas da palavra de Deus. Eu creio no poder do sangue de Jesus, no poder do nome de Jesus, e neste nome eu venço todo mal, todo engano, toda miséria, toda mentira, os vícios, a violência, os espíritos de briga, de mortes, espírito de doença, maledicência, espírito de atrito, toda ansiedade, toda inquietação, toda fofoca, todo falatório profano, toda murmuração. Em nome de Jesus, eu declaro que essas coisas não me dominam mais. O meu espírito é a residência primeira do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diga: eu venço espíritos de desentendimento, de briga, espíritos de incompreensão, toda raiva, toda falsidade, toda religiosidade, todo orgulho, toda prostituição, amargura, adultério, ciúme, inveja, todo mal. Em nome de Jesus, eu renuncio e declaro, em nome de Jesus Cristo, a nulidade desses decretos sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Digam comigo: eu confesso que nasci de Deus, eu venço o mundo. Declaro que pela fé na palavra de Deus, sou mais do que vencedor, e esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Digam: eu tenho a unção que vem do Espírito Santo de Deus, e no nome de Jesus Cristo eu venço e expulso demônios e todo mal que ele porventura queira fazer acontecer na minha vida. Digam: eu habito no esconderijo do Altíssimo,
e descanso à sombra do Onipotente. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Quando eu estou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus me tem dado a autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada me causará dano algum. Não tenho medo de nada. Deus tem me dado espírito de coragem, espírito de amor, ânimo, força, vigor e entusiasmo. Deus é a minha segurança. Ele guarda os meus pés de serem presos pelos laços do adversário. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra. Aleluia. Amém e amém. E agora, com a sua mão assim no seu coração, eu vou fazer uma declaração aqui. Senhor, nós queremos te agradecer, porque hoje nós podemos viver embaixo de um decreto da tua palavra. Nós vivemos embaixo de um decreto maior, e todo decreto menor, ele fica sem validade, ele é anulado pelos decretos maiores. E nós anulamos hoje esses decretos todos malignos que ainda perturbam a nossa vida. Anulamos, declaramos sem efeitos e entramos cada vez mais embaixo deste decreto maior da tua palavra e do teu poder. E nós recebemos, digam comigo, eu recebo paz no meu coração, eu recebo saúde, eu recebo prosperidade, eu recebo alegria, eu recebo entusiasmo, eu recebo entendimento, renovação da minha mente e renovação do meu coração. Eu recebo a graça de Deus, e este decreto maior da graça e poder de Deus me livram dos decretos menores. E hoje sou mais que vencedor. A graça de Deus está sobre mim. Aleluia. Vamos dar um aplauso para ele, que merece, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, amém? Só, enquanto o pastor está vindo para o encerramento, só perguntar, você valeu o que você ouviu? Aprendeu alguma coisa? Serviu para você de alguma forma? Eu gosto de falar para os outros aquilo que Deus tem falado comigo. E então eu vou passando para os outros aquilo que é a minha experiência. E eu tenho certeza que para mim foi muito bom eu ter compreendido tudo isso. E eu tenho muito desejo que você saia daqui melhor do que quando você veio para cá. Abençoado, fortalecido com a graça de Deus. Por esse pé, meu querido, nós queremos reforçar, né, aquilo que o pastor Diego já falou, né, nosso carinho, nossa gratidão pelo apóstolo Celcino, pela disposição dele de estar aqui nos servindo, nos abençoando, nos inspirando. Com certeza eu estou indo para casa hoje mais inspirado, né, daquilo que eu vi, né? O apóstolo Celcino tem um ministério inspirador, acolhedor, né? Você não sabe, mas eu e o Diego, pelo menos 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, estamos lá sendo hospedados na igreja do pastor Celcino, no congresso, e sempre nos abençoando, né? Então, nós como igreja queremos expressar nossa gratidão, nosso reconhecimento pela autoridade, pelo ministério do pastor Celcino. E minha palavra como pastor para encerrar a reunião é que Deus conserve a semente que ele lançou aqui, né, possa multiplicar 30, 60 e a 100 por um na tua vida. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado. Pai, como
aquele que tem alegria, responsabilidade, Pai, de dirigir esse rebanho, junto, Pai, com nossos esposos, junto com o pastor Diego. Pai, eu quero te louvar, quero publicamente, Pai, quero que homens, anjos e demônios saiba que nós reconhecemos a palavra aqui ministrada, Pai, reconhecemos a autoridade, reconhecemos, Pai, o ensino e clamamos por milagre, Pai, que os teus sinais possam acompanhar o teu povo. Agora, de modo especial, abençoe para o apóstolo o seu retorno, Pai, ao seu lar. Pai, conduza cada irmão aqui em segurança, em particular a viagem do pastor José de volta, Pai, que tu possa nos conduzir a bom termo e nos dar um tempo de bênção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para lembrar você, antes de você ir embora, nós, hoje, por ser o último dia do mês, nós temos culto das primícias. Então hoje, às 11 horas, daqui a pouquinho, há um grupo que estará aqui, e estamos louvando a Deus na última hora de novembro e buscando a Deus na primeira hora de dezembro, ok? Vai na bênção, vai na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.